Chega mais Nação na manhã deste domingo, um ótimo dia para todos vocês, um novo mês, dia 1º de setembro, e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, Mengão que está preparado para a partida de hoje contra o Corinthians. O Flamengo precisa de uma boa vitória para poder continuar ali na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aqui analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as notícias do Mengão, tá bom? Crédito desse vídeo, vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo na manhã deste domingo. Mas com objetivos, desafios, pensamentos muito diferentes. Porque o Corinthians está lá embaixo, está lutando para sair da zona do rebaixamento. O Flamengo, obviamente, ainda pensa no título. E a Duda Gonçalves traz pra gente informações desse confronto. Lágrimas, aplausos e gratidão. O tchauzinho tímido marcava a última passagem de Tite pelo Corinthians. 8 anos depois, na mesma arena, ele vai reencontrar a fiel torcida com quem dividiu tantas alegrias. Perguntado sobre o assunto, Tite se esquivou. Só Bahia e o jogo de hoje, tem bastante coisa aqui pra gente falar. E a felicidade da performance da equipe. Tite é o treinador mais vitorioso da história do Corinthians. Em 378 jogos, 6 títulos. Uma Recopa, um Paulista, uma Libertadores, 2 campeonatos brasileiros e a conquista do Mundial de Clubes. Tite é o maior treinador do Corinthians e eu não sei, como que vai ser ele se reencontrar com nós. É o maior técnico da nossa história, então eu tenho muito respeito por ele. E eu vou estar lá na arena, se Deus quiser, e vou aplaudir, com certeza. Naquele que será o jogo mais importante do ano, o Corinthians terá Tite como adversário na área técnica do Flamengo. Um rubro-negro desfalcado, sem Michael, Gabigol, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. Alexandre e Carlos Alcaraz já estão à disposição e o rubro-negro ainda anunciou a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. São 6 jogos sem vitórias do Corinthians no Brasileirão. Para contar com a peça-chave, Hugo Souza, o Corinthians pagou a multa de R$500 mil ao Flamengo. Todo o restante do elenco está à disposição de Ramon Dias. Sabemos que a prioridade para nós é o Brasileirão. E vamos fazer um grande jogo, não tem dúvida disso, porque o grupo está preparado para isso. Está mentalizado, que sabe que tem uma guerra para brigar y cuando você joga este tipo de final, sabe que é vida ou morte. Então o time se vai preparar para isso. Na mesma arena, diante da já conhecida torcida, muitas emoções são aguardadas entre Corinthians e Flamengo. A gente viu ali o Emiliano Dias, o auxiliar do Ramon, falando que é uma final, uma guerra, o Corinthians obviamente precisando muito vencer, e o adversário o Flamengo, olha a lista de problemas, de desfalques, tudo isso no mês de agosto. Lá no início teve o Cebolinha e o De La Cruz, aí no dia 10 o Varela com problema no quadril, aí dia 11 o Cebolinha, coitado, ficou fora de vez porque teve a lesão no tendão de Aquiles. O Vinha também, fora da temporada, com fratura. Pedro está relacionado, hein? Pedro pode voltar amanhã. Gabigol com lesão na coxa direita, o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo se machucaram. Arrascaeta, aí um monte de gente na coxa, hein? Olha só, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Wesley. Tite teve o problema, o professor Tite lá em La Paz, já está recuperado, graças a Deus. Michael e De La Cruz saíram com problema na coxa na última partida. Esses estão fora do jogo de amanhã. E hoje o Flamengo anunciou que o Léo Pereira também não joga, hein, Mauro? Joelho esquerdo. Não, na fase aí de agosto, o Flamengo tá doido para acabar esse mês aí, que pese ter ido bem, né? Passou pelas competições e tal, os desafios, mas machucou muito. Agora tá trazendo mais gente, talvez já tenha para este jogo de amanhã pelo menos 2 novidades ali. E eu estou muito curioso para saber a respeito do Pedro. Alcaraz está relacionado. Então, está relacionado, pode ser uma estreia, já tá no bid. O Alexandre está no bid, mas ele está há muito tempo sem jogar.
parece, ele até foi relacionado, não sei direito, mas acho que ele está muito tempo sem jogar, não é hora ainda de colocá-lo. Mas estou curioso com relação ao Pedro, porque eu não sei se a ida segunda-feira da seleção está condicionada a ele jogar. O Flamengo, quando ele se machucou, disse que se ele se recuperasse e tal, ele iria se apresentar para a seleção normal. Meio não querendo, né? Que para o Flamengo não interessa nada o Pedro ir para a seleção. Volta, corre o risco de machucar, etc. Não vai valorizar para vender, porque quando aparece oferta não vende mesmo, e não está na hora de vender, nem deve vender mesmo. Então, para o Flamengo, agora para o Pedro é importante, evidentemente. E eu não sei assim, se ele vai entrar para mostrar já para o Dorival que está bem, o Tite vai colocá-lo, ou se ele está bem mesmo, ele tem que jogar, né? É o melhor centroavante do Brasil. Hoje está falando do Lucheiro, falando de outros atacantes e tal, mas centroavante, que é o nosso, para mim, titular da seleção. Então, deve jogar, não sei se o tempo todo. E agora, ruim para o Tite é que é daqueles machucados ali, tem gente que é 2 semanas, mas tem gente que são 2 meses. O Michael, por exemplo, acabou de chegar, a previsão é de 2 meses. O Nico é baita do jogador, De La Cruz, são 2 semanas. E aí o Flamengo está fazendo as contas, para os jogos de volta, de Copa do Brasil e de Libertadores, que aí ele precisa estar, tudo bem, está trazendo reforço, mas o ideal é que o Tite tenha todo mundo. Mas é jogar só amanhã. O único resultado ruim para os dois é o empate. Alguém tem que ganhar esse jogo aí. O Corinthians, quando pensa que vai respirar, agora acabou o Cuiabá ganhando um jogo agora, o Cuiabá já está encostando no Corinthians com um jogo a menos. Então não está ficando ninguém lá embaixo, não. Daqui a pouco é o Corinthians lá, quando os outros cumpriram, o Corinthians vai para o último lugar. É que o Atlético Goianiense ainda não está deixando ninguém ocupar aquele lugar, mas o Cuiabá já está querendo passar do Corinthians. Então o Corinthians... O técnico falou que vai ser uma guerra, etc. O Corinthians tem 14 guerras pela frente, 14 batalhas. Não é 24 já foram. Pois é. Só ganhou 4. Mas aí se você parar... Essa é uma parte que o Mauro me ajuda muito, que é a parte de você fazer as contas e as probabilidades, né? O Corinthians tem 4 vitórias em 24 jogos. Sim. O Corinthians em 14 tem que fazer 6 vitórias e 5 empates para não ser rebaixado. Anexo entre uma coisa e outra? Absolutamente não. Vamos parar para analisar, sem contar a Copa do Brasil e sem contar Sul-Americana. Sim. O Corinthians tem Flamengo, Botafogo, Atlético Goianiense só pelo Brasileiro. Sim. E São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Gente... depois recebe Palmeiras, mas é o Palmeiras. Recebe Palmeiras. E o Palmeiras concorrendo para brigar pelo título. Gente, vamos parar para analisar e ser frio, né? Eu acho muito legal que o treinador do Corinthians diga assim, não, a gente vai brigar para não cair, a gente vai são 14 guerras, 14 batalhas, o time está sabendo disso e tal. Mas ele não teve coragem de usar, não vai barrar ainda, hein? Ainda não. E Fábio, o não vai barrar que ele usou no Vasco, Abel, ele não usou não, porque ele sabe que a situação é muito diferente do que ele pegou, Pascoal. Então são 6 vitórias em 14 jogos. Um time que tem em 24-4, não há uma ligação com uma coisa com... O Corinthians não tem toda essa capacidade efetiva. Não. Mas o Corinthians apresentou 2 novidades no jogo lá contra o Juventude, jogadores que entraram, um começou jogando, o outro entrou no segundo tempo, mas para mim eles não mudaram o Corinthians de patamar. Não. Eles não têm esse potencial de transformar. Por exemplo... Mais jogos do que pontos, Pascoal. 24 jogos, 22 pontos. Empatou muito, 10 vezes. Se tivesse empatado mais vezes, todos os jogos, pelo menos tinha 24 pontos. Tinha 2 a mais. Só que se empatar os 38, cai. Com 38 pontos, ninguém sobrevive. É óbvio que é um Corinthians e Flamengo, mas como a gente mostrou ali, o Flamengo muito desfalcado, o Corinthians que já está sendo pressionado, precisa vencer. Se perder do Flamengo, não ganhar, vão falar, perdeu do time do Flamengo, todo remendado. Não, mas olha, peraí. Mas olha esse remendo aí. Mas vão falar. Não, é um grande time do Flamengo, mas vão falar. A situação do Corinthians... Os remendos do Flamengo... Não, vai jogar Gerson. Os remendos do Flamengo... Vai jogar Fabrício. Aí entra Davi Luiz na zaga. Ayrton Lucas. Aí Pedro cotado para ser o centroavante. Sai o Léo Pereira machucado. Entra Davi Luiz na zaga.
Vai o Gar. Olha, Machucou a Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Léo Ortiz no meio, junto com o Gerson, tá bom? Não, volta o Pedro. Entende? Tem muita coisa. Não, lógico. Então eu vou mudar. Se o Corinthians perder, vamos falar, imagina se fosse todo mundo do Flamengo aí. Imagina se o Flamengo tivesse com o time inteiro, o que ia acontecer? Eu acho que o torcedor, o torcedor do Corinthians, ele chega num momento do campeonato que ele tem consciência do que está acontecendo. Né? O Corinthians saiu perdendo o jogo lá em Caxias, fez o gol do Gustavo Henrique, pode ser a tábua de salvação do Corinthians. Porque se termina 2-0, um abraço. Não tem nada a ver com o brasileiro. Então, é uma coisa diferente. Não adianta nada ali. Estou traçando um paralelo. Não adianta ser campeão brasileiro, não adianta ser campeão da Sul-Americana e cair no Campeonato Brasileiro. Você pode ser campeão dos dois, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas se cair no Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians não vai aceitar. Quero ouvir o Fábio, que jogou nos dois times. Diga, Fábio. Não, amanhã é aniversário do Corinthians também, né? Então, assim, tem algumas coisas, né, algumas particularidades aí, né? A volta do Tite à arena, a gente não sabe como é que o torcedor vai se posicionar com relação a isso. Aniversário do clube, né? E aí o Corinthians nessa situação complicada. É isso, Abel, o que você colocou, né? São times que brigam por objetivos completamente diferentes, né? O Flamengo tem muitos desfalques, chama muito atenção isso. A gente já falou aqui de times que passaram essa sequência de jogos pesados e tiveram poucas lesões. O Flamengo entrou em um mês aí que, né, enfim, jogador, o Cebolinha machucou 2 vezes, né? Não, são 5 lesões isso, assim, são muitos jogadores. 4 na coxa direita. Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo o Flamengo tendo problemas, o Flamengo foi para o mercado, conseguiu trazer jogadores que podem fazer esse Flamengo ainda mais forte. Então, só assim, o Caraz e Plata. A escalação do Flamengo, os 11 para o jogo de amanhã, é uma escalação que enfrentaria não só o Corinthians na situação ruim, mas como qualquer outra equipe de igual para igual. E agora, com relação ao Corinthians, existe uma pressão natural pelo momento, né, pela pontuação, por ser um jogo dentro de casa, por ter essa questão do aniversário do clube, o torcedor não quer passar uma vergonha dentro de casa em uma data tão especial. Então, assim, é um jogo gigante, as maiores torcidas do Brasil, movimenta muito na imprensa, o torcedor também se mobiliza para esse confronto, Abel. Mas, assim, são times que têm motivações e mobilizações diferentes, né? O Flamengo olhando para cima e o Corinthians lutando para sair dessa situação de rebaixamento. Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. Após a avaliação médica, o zagueiro teve constatado uma entorse no local e não foi relacionado para o duelo diante do Corinthians nesse domingo. Desfalque importante de um jogador titular. A verdade é essa. E agora? O Léo Ortiz vai jogar na zaga? Será mantido na posição de volante? A gente vai contar já já. Mas antes, temos só um detalhe. Tem boa notícia também. O Pedro está de volta. O Gabigol continua fora. Inclusive, ontem foi aniversário do Gabigol. 28 anos, ou 29, enfim, parabéns ao Gabigol. Que ele tenha tido, espero que ele tenha tido um dia maravilhoso, tá? Mas, de fato, precisa voltar a render dentro de campo, mas ele continua fora para esse duelo, lembrando que ele está se recuperando de um problema físico, uma lesão muscular na coxa. O Pedro volta. Além disso, 2 novidades hoje lá no CT Ninho do Urubu. Alexandro, lateral esquerdo recém-contratado pelo Flamengo, e Gonzalo Plata, é isso mesmo, o atacante também esteve no CT Ninho do Urubu. Os dois, nesse primeiro dia de CT, fizeram exercícios e testes físicos na academia do CT, depois eles foram a campo e deram aquele tradicional trote em volta do campo, ou seja, foram avaliados, fazendo primeiro ainda os primeiros testes físicos. O Alexandre, embora esteja regularizado no bid da CBF, ele não foi relacionado para pegar o Corinthians, e o Gonzalo Plata ainda não foi regularizado por um motivo especial. Ontem, sexta-feira, é considerado um dia sagrado lá no mundo árabe. Então, por conta disso, é como se fosse um domingo, ou seja, eles não trabalham. E aí não teve envio da documentação da Federação Árabe, e aí o Flamengo também não pôde escrevê-lo. Mas na segunda-feira a tendência é que ele já seja relacionado, regularizado, e aí fique à disposição para ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Gonzalo Plata usará a camisa 45, para quem gosta de saber o número de camisa, e o Alexandre escolheu o número 26, número inclusive que ele utilizou na Juventus da Itália. Mais o que podemos falar? É isso, sobre esses dois atletas é isso.
O Alcaraz, outro reforço do Flamengo, treinou normalmente com os demais jogadores, inclusive chegou a treinar no time titular. Será que ele vai ser titular? Vai fazer sua estreia com a camisa do Flamengo já como titular? Não vai. Eu mesmo vou responder vocês. Embora ele tenha treinado, ele treinou no momento que o Pedro ficou ausente da atividade. Lembrando que o Pedro vai retornar agora depois de um bom período fora dos gramados por conta da lesão muscular, e quando o Pedro ficou ausente da atividade, o Alcaraz entrou no time titular. Então, o Tite definiu a equipe para pegar o Corinthians da seguinte maneira: quem será que vai na zaga? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga no lugar do Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio de campo sendo formado por, será que tem o Alan? Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Alan, portanto, perdendo a vaga de titular para o zagueiro Léo Ortiz. E a trinca ofensiva, Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado, voltando ao time titular. O retorno do Pedro, para mim, é a melhor notícia para o técnico Tite, para a torcida do Flamengo, porque o Pedro estava fazendo muita falta, não só pelos gols, mas pelo estilo de jogo. Ele é um cara que prende a bola, faz bem o pivô, faz bem a parede, inclusive está dando assistência também. É o Pedro uma versão, vou te ser sincero, é a melhor versão do Pedro que eu considero essa é a melhor versão do Pedro. Evoluiu muito o jogo sem a bola. Ele sempre foi um centroavante clássico, aquele cara de dentro da área. Agora ele sai mais da área, ajuda demais o jogo, não só quando a equipe está com a bola, mas quando a equipe está sem a bola também. Então, destaco aí na zaga Davi Luiz, na vaga do Léo Pereira, Léo Ortiz ganhando a vaga no meio de campo do Alan. A gente viu em vários momentos, quando o Alan, Léo Ortiz estava à disposição, o Tite colocava o Alan, mesmo ele jogando mal, a torcida sendo contra. Eu particularmente acho que o Léo Ortiz sim merece ser titular na vaga do Alan no meio de campo do Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Podem opinar à vontade. Vamos agora falar de mercado da bola. Podemos ter novidade, mais um jogador podendo pintar o futebol português. Porque, mas antes, além de Igor Jesus, o Estrela Amadora quase contratou o atacante Thiaguinho, lembra dele, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao 13 da Paraíba, jogando a Série D. Entre Flamengo e Estrela Amadora estava tudo certo. O Estrela Amadora iria comprar 50% dos direitos econômicos do atacante por 500 mil euros. 500 mil euros, isso dá em torno aí, 6 vezes 5, dá em torno de 3 milhões e 500 mil reais por 50% do atleta. Tudo certo, forma de pagamento, tudo certo. O que aconteceu? O jogador não quis ir. O jogador não quis aceitar a proposta de 4 anos de contrato porque gosta de atuar no 13 da Paraíba. Eu vou falar o que sobre isso? Se vocês me perguntarem, eu falo, tá bom, eu sei que vocês querem saber minha opinião. Na boa, o jogador deu um mole absurdo, tá jogando a Série D no time da Paraíba, ia ter um contrato de 4 anos num time de Portugal jogando a primeira divisão. Deu muito mole o Thiaguinho, mas eu vou ser sincero, cara, não esperava, não me surpreende esse tipo de decisão não, de verdade. Um jogador que já deu muito trabalho ao Flamengo e continua dando, né? Porque o Flamengo poderia ao menos recuperar uma grana. Eu tenho para mim, isso não é informação, isso é achismo, opinião, que ele quer ficar livre no mercado para poder garantir dinheiro de luva, porque o contrato dele acaba agora em dezembro, o contrato dele com o Flamengo, ele ainda pertence ao Flamengo. E outro jogador que pode ir para o futebol português é o Matheus Gonçalves. O Rio Ave de Portugal fez uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo aceitou. Essa informação da proposta foi publicada primeiro pelo meu parceiro Flazoeiro, confirmei, e eu apurei que o Flamengo aceitou a proposta. A questão é, o jogador não quer ir para o Rio Ave. O jogador entende que para ele, nesse momento, não é uma boa escolha para a carreira dele. O Matheus Gonçalves, eu respeito fazer isso. Primeiro, é um jogador que tem muita qualidade. Vários clubes tentam a contratação dele. Fortaleza tenta a contratação dele por empréstimo. O Red Bull Bragantino tenta a contratação dele em definitivo, já fez várias propostas ao Flamengo. E o Flamengo... aí vocês vão falar assim, me perguntar assim, por que o Flamengo topa vender por esse valor para o Rio Ave e para o Red Bull Bragantino? Ainda é resquício da situação do Léo Ortiz. O Bragantino deu uma canseira no Flamengo em relação à venda do Léo Ortiz.
toda hora ia, não ia, toda hora ia, não ia. E o Flamengo, entre aspas, levou pro coração. E tá fazendo a mesma coisa que o Red Bull Bragantino fez na ocasião. E o Rio Ave, querendo ou não, é um clube, por exemplo, que ele faz parte do grupo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Também tem o Olympiacos, da Grécia. É uma boa escolha, na minha opinião, de verdade. Eu entendo o jogador, eu no lugar dele iria. Não sei salário, estou respondendo aqui, não sei quanto que ofereceram, mas obviamente ofereceram mais do que ele ganha atualmente para ele poder topar o projeto. Eu iria. Futebol português, você se adapta rápido, você pode se destacar e de lá conseguir ir para outros clubes de maior expressão na Europa. Mas o jogador até o momento não topou a proposta e esse é um entrave. Tá bom, galera? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Eu já vou deixar o meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 2-0 em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Vai acabar afundando o Corinthians ainda mais. E o Flamengo vai ficar vivo na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem a partida entre Botafogo e Fortaleza. Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0. O Botafogo jogou em casa. E aí a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, antes do jogo do Flamengo, tá assim. Botafogo tem 50 pontos com 25 jogos. Fortaleza, 48 pontos com 24 jogos. Palmeiras, 44 pontos com 24 jogos. E o Flamengo com 44 pontos com 23 jogos. Nesse momento, antes do jogo do Corinthians, o Flamengo tem 2 jogos a menos que o Botafogo. Caso o Flamengo vença os 2 jogos que seria contra o Corinthians e o jogo atrasado contra o Internacional, o Flamengo chegaria aos 50 pontos, mesma pontuação que o Botafogo. Então depende do Flamengo vencer essas 2 partidas para poder colar na liderança do Brasileirão. Só depende do Mengão. Estamos vivos nas 3 competições, meus amigos. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Só depende do Mengão. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida contra o Corinthians. Já deixei meu palpite. Flamengo 2-0. Coloca o seu palpite também e vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, nação? Tamo junto, muito obrigado, ó. Você está aqui no nosso canal Meu Mengão React todos os dias. Sempre trazemos as informações para vocês, tá bom? Tamo junto, um forte abraço. Tomara que seja um pós-jogo. A gente vai trazer para você aqui o pós-jogo com a grande vitória do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. A gente se vê no próximo vídeo.